de semana tá começando. Programa Fala Sério. Entrevistas e um bate-papo bem descontraído com Daltro Giovanni Zapata. 18 horas. Olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui com mais um programa Fala Sério. Agora já ao vivo, já acertamos as câmeras aqui. Perfeito, vamos lá. O programa Fala Sério, hoje 9 de janeiro de 2020, aqui em Cachoeirinha, são 18 horas e tá quente. Olha, a temperatura lá fora hoje chegou a 44 graus, foi uma temperatura bem forte mesmo, né? Tava mostrando ali no painel ali. Hoje nós vamos ter um papo bem descontraído e sério, hoje com o Lacê Pinheiro, da Y Assessoria Financeira. Vocês estão vendo aí, já está o Lacê aí nas câmeras aí, já vai se apresentar, certo? Mas antes, lembrando, né, tu quer fazer alguma pergunta, tá com alguma dúvida, manda lá pro nosso WhatsApp lá, DDD 51 992 016 620, ou pelos nossos canais, né, para aqueles que estão nos assistindo pela live do Facebook, ajuda a compartilhar, daí joga para teus amigos. Hoje um assunto sério, os empresários, né, a empresária, quem estiver nos ouvindo aí, né, dá uma compartilhada aí. No nosso canal do YouTube, pelo nosso Instagram, @localmais. Aqueles que nos ouvem pelo site localmais.net, lembrando que agora a gente está em rede, estamos transmitindo direto para Local Mais de Cidreira, transmitindo direto para Local Mais de Novo Hamburgo, aqui em Cachoeirinha também, certo? E em breve já com a Local Mais de Porto Alegre. Ou pode baixar nosso aplicativo, né? Vai lá na Play Store lá e baixa o teu aplicativo. Se não baixou ainda, ele é bem leve, ele é bem rápido, ele é menor que uma foto do teu celular. Procura lá, Rádio Local Mais, e faz a busca. Mas antes eu tenho que lembrar os meus apoiadores, né? Banco de Sangue Virtual, entra lá no site lá, Banco de Sangue Virtual, te cadastra, tu pode ajudar uma vida. O cadastro dele é bem simples. Tu bota teu nome, teu e-mail e teu telefone. Quando o hospital precisar de sangue, ele vai te mandar um e-mail e tu vai lá e tu ajuda alguém que está precisando, né? Que doar sangue não dói nada, tá? A T-Connect, para manter tua empresa conectada, assim como a gente está aqui, bem conectado com essa live que não cai, certo? Fala lá com o Ugney no 3471-8186. A T-Connect, diga que viu aqui na rádio aqui, fazer um javazinho. BR Quality, para tua empresa ficar sempre em evidência, né? Quer fazer uma divulgação? Fala com o pessoal da BR Quality. Entra no site brquality.com. E Audit Services. Precisa de uma auditoria, uma consultoria para tua empresa ali, para o teu condomínio, principalmente para o teu condomínio. Vai lá, fala com o Edson lá da Audit Services lá. O telefone dele é o 993 27 7652. Vocês sabem, nossa entrevista tem de tudo. Já entrevistamos banda de rock gospel, já entrevistamos banda de pagode gospel, a gente entrevista de tudo aqui. Já trouxemos o pessoal do resgate, pessoal voluntário, e hoje nós vamos falar um assunto bem interessante, que é saúde financeira das empresas, né? Que é um negócio que a Y Assessoria ela faz, e nada melhor do que para trazer lucro para tua empresa, né? E nada melhor para poder explicar isso que o próprio sócio, né, proprietário da Lacê, o Lacê, que é da Y Assessoria. Lacê, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Daltro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, conversar um pouquinho contigo e com o teu público, explicar um pouquinho o que a gente faz e passar para as pessoas a importância de quem tem uma empresa, por menor que seja o seu negócio, a saber os controles que tem que ter, né? Porque se tu não conhecer o teu negócio, tu não vai saber gerir a tua empresa. E isso funciona como a vida particular de cada um. Tu tem que saber o que tu ganha, saber o quanto tu pode gastar para tu ter uma vida financeira tranquila.
Hoje a gente precisa bastante de gestores, né? E é um processo que eu acho que está um pouquinho deficiente no mercado, né? E a gente muitas vezes não tem tempo para gerir todo o negócio. E nada melhor do que uma empresa que pode trazer tudo isso para o teu negócio, de uma forma administrativa, uma gestão administrativa. De que forma que a empresa pode fazer isso, de que forma que o teu serviço ele beneficia a empresa? Bom, o objetivo da Y Assessoria é trazer lucro para os seus clientes, para as empresas, melhorando a saúde financeira dela. O que acontece normalmente? Tá? Pequenas e médias empresas começam com o seu dono, com o seu sócio-gerente, onde ele normalmente faz tudo. Começa sendo o financeiro, o comercial e da produção. Só que a empresa vai crescendo, vai tomando corpo, e em determinado momento esse gestor ele não consegue abraçar todas essas funções. Então ele vai se dedicar mais àquilo que ele tem mais afinidade, mais aptidão. Via de regra, esses gestores, esses empreendedores, eles são da área comercial ou da área operacional, e o financeiro fica relegado a segundo plano, o que é um erro. Muitas vezes, colocar um profissional, contratar um profissional, pode se tornar caro, um empregado. O que eu faço? Eu terceirizo essa atividade para os gestores. Ele não vai ter um custo fixo, ele vai ter um custo variável, ele me contrata por determinado período ou para fazer uma determinada atividade, e eu vou solucionar aquele problema e vou ensinar ele ou uma outra pessoa que ele indique para que dê continuidade nessas atividades. E aí tu faz uma análise primeiramente, ele vai te passar o que ele precisa também, ele vai te dizer o objetivo principal que ele quer. Ele diz, olha, eu quero melhorar, vamos falar numa parte leiga assim, eu quero melhorar meu fluxo de caixa, por exemplo. Eu consigo ter esse serviço contigo? Sim. Como é que via de regra funciona a nossa atividade? A metodologia, vamos dizer assim. Primeiro é uma conversa com o gestor empreendedor, saber quais as dificuldades, os problemas que ele vem enfrentando. Depois eu entro para dentro da empresa e começo a fazer entrevistas, conhecer realmente os problemas com o gestor e também com a equipe dele. Vou entender e vou fazer um diagnóstico da situação. Vou diagnosticar o que tem de certo, o que tem de errado, o que pode ser melhorado. Feito isso, eu começo a apresentar sugestões, né? Olha, vamos fazer isso, é feito um relatório, eu indico ferramentas de controles e aí vai se organizando. E no fim se faz um laudo e entrega-se um relatório. Esse trabalho ele não tem um prazo definido, depende do porte da empresa, depende da atividade que vai ser solicitada. Então é feito artesanalmente, pode-se dizer assim, né? Tem alguns problemas que eles são padronizados, digamos assim. Como assim, problema padronizado? É problema que já vem no cotidiano da empresa, digamos assim? É que muitas empresas apresentam os mesmos problemas e aí não conseguem solucionar, e isso vai gerando uma série de outros problemas, vão se refletindo, né? Então eu vou te dar alguns exemplos aqui de problemas que a maioria dos empresários, dos empreendedores que não são da área financeira tem essa dificuldade. Tu sabe o que é ponto de equilíbrio? Eu estava lendo aqui a tua produção, a tua equipe mandou para nossa produção, e aí ele diz assim, qual o ponto de equilíbrio da empresa? Aí não sei, me explica um pouquinho detalhado. É uma coisa bem simples. Tá. É como eu dei aquele exemplo no início. A tua vida financeira privada, particular, ela se reflete da mesma forma na empresa. O que é o ponto de equilíbrio?
onde as tuas vendas se equilibram com as despesas e tu tem lucro zero. Não tem lucro nem prejuízo. Esse é o teu ponto de equilíbrio. Ou seja, quanto tu precisa vender para que tu não tenha prejuízo. Certo? Aí nós vamos entrar no mínimo, que é o cálculo do meu custo para manter a minha empresa aberta. Exatamente. O que tu precisa saber? O quanto tu vai ter de imposto que tu vai descontar do teu faturamento, das tuas vendas, né? O que tu tem de custo fixo? O que é custo fixo? É conta de água, luz, telefone, internet, aluguel, folha de pagamento. Esses são teus custos fixos. Estou só dando alguns exemplos aí, mas tem outros. Cada empresa tem os seus. Aí tu tirou os impostos sobre venda, tu tira o teu custo fixo e tu ainda tem o custo do teu produto, que tu tem que tirar também. Certo? Então vamos supor, tu vende bala. Tu vai comprar essas balas por 10 e vai vender por 15. Sobrou 5. Aí tu tem que tirar os impostos e mais os custos fixos. Então tu tem que adequar isso aí para que tu chegue num mínimo de venda para cobrir todos esses custos. Certo. Te digo, empresas até de um certo porte não conhecem isso, né? Mas eu vou vender. Vou vender e como é que eu formei o preço do meu produto ou do meu serviço? O que normalmente as empresas não sabem fazer, quanto que custa aquele produto para mim vender. Não sabem. Não sabem. Não, eu comprei por 10, vou vender por 15, e aí tô pagando água, luz, telefone, internet, e tá me sobrando nada, ou eu tô fazendo uma roda que esse mês não pagou e tá pagando o próximo mês lá. Isso eu consigo com o serviço da Y? Sim. Por que, ou por que não? Como os empresários normalmente formam seus preços? Aqueles que não têm uma equipe que forme custos e para formar o preço. O que eles fazem? Eu vou ver o que o meu vizinho está praticando de preço e vou praticar a mesma coisa, com um valor um pouquinho menor ou um pouquinho maior. Só que ele não sabe o que o vizinho tem de custos. Ele pode ter custos diferentes, né? E aí ele pode estar tendo prejuízo sem saber. E tem que estar botando dinheiro e botando dinheiro todos os meses e não sabe. Então tem que conhecer o teu próprio negócio para tu saber o que tu tem que fazer de ajuste. Daqui a pouco tu tem que baixar um pouquinho o preço para ter mais volume de venda. Ou daqui a pouco tu tem uma demanda que está um pouquinho alta demais e tu não consegue atender, então tu pode subir um pouquinho esse teu preço para regular a demanda e regular teu lucro. Então são várias situações que tem que ser analisadas e apresentar alternativas, né? O nosso papel como consultor é apresentar o que está errado, apresentar alternativas, sugestões para o gestor tomar suas decisões. Tu faz uma análise completa do quadro da empresa, né? Aí para ele saber, porque muitas vezes também isso a gente vê bastante em reuniões de condomínio, né? A conta que é ativo, a conta reserva, a conta... E aí daqui a pouco tu tá pagando coisas erradas ali. Isso é a pior prestação de conta que existe no condomínio. É sempre assim, né? É verdade. Com certeza já participou de reunião de condomínio. Eu também sou síndico. Além de tudo sou síndico. Eu participo do conselho lá e vejo que aquilo ali é uma coisa bem complexa, bem difícil mesmo de trabalhar. Até porque lá no nosso, o bom é que tem 2 contadores, então se torna um pouco mais fácil ali. E isso para o leigo é uma coisa bem difícil, né? Porque ele não tem aquele conhecimento. E vamos trazer isso para dentro da empresa. A empresa, essa que vende bala, ela muitas vezes ela não tem o conhecimento na questão financeira, né? Ela não consegue fazer. E nada melhor do que ter alguém que dê esse aporte para ele, que dê esse suporte para ele poder tomar as decisões, como tu acabaste de falar, né? Com certeza. E isso ele tem que se valer também, não só da assessoria, da opinião
de um consultor ou de um profissional da área financeira, mas também de outros profissionais. Por exemplo, o contador. As empresas, via de regra, utilizam a contabilidade ou o seu contador para atender exigências legais, que é a parte fiscal e de departamento pessoal. Só que é muito importante saber entender e interpretar os demonstrativos contábeis que o contador fornece. Está dentro do pacote lá que é de serviço dele, ele vai te fornecer demonstrativo de resultado, balanço patrimonial, balancetes mensais. Muitos gestores olham aquilo ali e não fazem a menor ideia do que está escrito, o que quer dizer e para que serve. Né? Interpretar. E isso também é uma das minhas atividades que eu proponho, é explicar e extrair dados desses demonstrativos contábeis para dizer, olha, o teu negócio está assim, está assado, tu tem uma boa liquidez, tu tem uma inadimplência alta, sobre essa inadimplência sobre o teu faturamento representa um índice tal, isso é bom, é ruim, entendeu? Então, conhecer o teu negócio, conhecer por dentro, não só vender, porque tu pode, se tu é um empresário, um empreendedor, que o teu forte área comercial, tu pode lá estar vendendo 100 mil, 200 mil por mês e aumenta 5% de faturamento todos os anos, mas se os teus custos estiverem aumentando numa proporção maior, esse dinheiro está indo pelo ralo. Até porque é onde que tu deve fazer o custo, né? Tu trabalha em cima disso, mas o que eu vejo bastante hoje também é a questão de metas, né? Porque a empresa normalmente ela não coloca uma meta. Se ela não colocou uma meta, ela não, normalmente, de novo, ela não sabe quanto que está custando. Aí, tá, eu tenho um resultado. Esse teu resultado, tu vai mensurar ele de que forma? Se tu não colocasse a meta, tu não sabe o custo do teu produto, tu não sabe o teu custo operacional. E isso eu vejo que tem uma deficiência bastante grande no mercado hoje, né? E eu te diria que muitas empresas de diversos portes não fazem planejamento. Então esse é um outro produto que nós temos para oferecer. Planejamento. Tá. O planejamento financeiro, o planejamento estratégico, o plano de negócios. O que é isso? É um instrumento, uma ferramenta que serve para dar um norte para a empresa. Aonde eu quero ir? Aonde eu quero chegar? Né? Então, nesse trabalho, se define o mercado onde tu está inserido, o quanto tu pretende faturar, o quanto tu pretende atingir de lucro, o quanto tu vai investir, quanto tu vai reinvestir depois de tirar a tua parte do lucro. Então tu vai conhecer, tu vai definir despesas, tu vai definir custos, tu vai ter uma projeção do teu negócio que vai servir de norte. Isso não significa que se tu não conseguir cumprir aquilo ali, tu tá totalmente errado. Não, aquilo ali é uma previsão. E as previsões elas podem ser corrigidas. Elas servem para te orientar. Tá? À medida que tu vai repetindo planejamentos ano a ano, tu vai chegando num grau de acerto muito elevado. Porque a cada ano que passa, tu faz uma sintonia fina. Tá. Então tu ajusta. Olha, tive mais despesa numa área do que noutra. Então tu vai corta num lado, aumenta no outro. Tu define o valor correto, o preço correto do teu produto. Né? E aí tu vai a quantidade, tudo isso tu vai ajustando de forma que tu tem, com o passar dos anos, um resultado planejado muito próximo do efetivamente realizado. Sim, aí tu vai trabalhar em cima da tua inflação, saber o que tu vai colocar de meta, não é simplesmente, não, esse ano nós vamos vender mais 20%, eu quero vender 20% a mais. Mas por que tu quer vender 20% a mais? Querer todo mundo quer. Tá, ok. Agora, por quê? Como fazer? O que fazer, como fazer. Né? Tu tem que ter alguma estratégia para atingir essa tua meta.
Certo. Né? Porque tu não vai simplesmente chegar na porta do teu concorrente e dizer, olha, eu faço melhor que ele aqui, eu venho comprar de mim. Não é assim. Hoje a disputa pelo cliente ela é muito grande. Né? É de foice a briga. Eu costumo sempre dizer, um exemplo que eu dou há muito tempo, da esquina Democrática, vamos fazer o contrário, do lado de lá, da esquina da Ladeira até a esquina Democrática, existem 7 farmácias. 7 farmácias. Existe uma farmácia na frente da outra. E eu sempre comento, algo cada uma tem para trazer o seu público, certo? Seja aquele profissional que tem mais paciência para fazer a leitura de uma bula ali, né, as receitas de médico, mas alguma coisa cada uma tem. E na esquina Democrática tem uma farmácia, tá? Que não está dentro da 7, tem uma farmácia, e na outra esquina da outra quadra, continuação da quadra, tem a outra farmácia da mesma rede. Tudo bem, Rua da Praia, passa muita gente, mas como que sobrevivem, né? Ter todo esse planejamento, alguma coisa eles têm. Será que, e hoje eu vejo que por que eu estou dizendo isso? Porque muitas empresas hoje vendem só pelo fato de tu estar com a porta aberta, tu não te preocupar com o teu cliente, né? Passou na frente, comprou, agora eu consigo trazer mais alguma coisa em cima disso, eu consigo agregar mais valor, eu consigo agregar mais produto para dentro daquilo ali. E isso aí é questão de gestão, a questão do gestor, muitas vezes ele não tem tempo para fazer isso, né? Ele está preocupado que ele tem que pagar o aluguel, ele está preocupado que ele tem que pagar as contas dele lá. E com um aporte, com uma ajuda de uma empresa que cuida dessa parte aí, ele vai ter mais tempo de cuidar dos funcionários, cuidar dos clientes, ter metas, criar planos e ações dentro da própria empresa, né? É isso mesmo. Em relação ao que tu falaste das farmácias, eu vou te dar mais um exemplo para corroborar com essa tua observação. Ai, meu Deus. Em Gramado, no centro da cidade, tem um cruzamento. O cruzamento tem 4 esquinas, né? Ok. Nas 4 esquinas tem farmácias. Uma cidade de 35 mil, 40 mil habitantes. Tem um fluxo de turistas elevado, mas não está no coração. É no centro, mas não está no coração. Ou seja, todo mundo ganha um pouquinho. Né? Que análise pode se fazer disso? Que o medicamento pode ter uma margem alta, e aí tu vai dividir o público? Talvez sim, talvez não. O medicamento não tem uma margem tão alta assim, mas as perfumarias têm uma margem alta, que no meu ponto de vista essa é a resposta correta, né? Então são coisas assim que fazem a ter essa disputa sadia num espaço tão curto, com tantos concorrentes ali. Mas por que fazer isso? Porque tu conhece o teu negócio, tu sabe que mesmo tendo os concorrentes ali, tu vai ter retorno. Então isso é um planejamento. Tu não bota simplesmente investir um dinheiro pesado num ponto desses, se tu não sabe que tu vai ter um retorno. E esse retorno não necessariamente seja financeiro. Isso é um ponto importante. Me estica mais essa expressão tua aí. Existem pontos comerciais, lojas, normalmente de redes, que eles são feitos não para dar lucro, mas para ser uma vitrine da empresa. Ficar em evidência. Perfeito. Eu sei de uma loja também em Gramado, que ela vendia muito pouco, era uma loja deficitária, mas ela estava no coração da cidade. Certo. No coração. Então, turistas do Brasil inteiro estão ali visitando. Se não comprar ali, pode comprar em outra de suas filiais. Ficou martelando a marca. Né? Mas isso só se pode fazer quando tu sabe o resultado que isso vai gerar. Tens um planejamento. Tu tens um planejamento. Dentro da parte de planejamento, voltando bem para a questão financeira da empresa, aquela expressão capital de giro, existe um planinho que a gente já viu no Sebrae, né? Existe
como é que se diz, agora me fugiu, né, portfólio, um cronograma, né, uma regra que a empresa tem que ter no mínimo 6 meses de capital de giro, né? Seria o correto, né? Isso também não chega a ser uma coisa exata, engessada. Isso é uma estimativa, certo. Tá? Do que depende? Se tu vende, se tu compra a tua matéria-prima, o teu produto para revender, num prazo de 30, 60, 90, 120 dias, e tu vende só à vista, ou no máximo em uma vez no cartão de crédito para 30 dias, o teu capital de giro não precisa ser tão grande. Certo. Porque o teu próprio negócio tá gerando mês a mês ali. Tá fazendo a roda girar. Tá fazendo a roda girar. O que entra hoje tá pagando as despesas de amanhã e tu ainda consegue guardar um pouquinho, né? Mas isso tu tem que administrar, tu tem que ter um fluxo de caixa. Tu tem que conhecer quando entra e quando sai, né? Mas digamos que seja vamos ser assim um pouquinho menos conservadores, mas que tenha um capital de giro equivalente a 2, 3 meses de faturamento, porque tu pode sofrer com alguma inadimplência, enfim, existem algumas possibilidades. Cortando, eu sempre costumo dizer assim, que não entre ninguém no meu negócio e que eu não venda nada para ninguém. Pode acontecer. Ok, então nesses 2 meses eu tenho todo o valor para me suprir todas as minhas necessidades, certo? Pagar o meu aluguel, pagar os funcionários, pagar todo o meu custo operacional, mas em contrapartida eu estou ali porque é um início de negócio e eu estou mostrando a minha empresa, estou colocando a minha empresa à disposição para os meus novos clientes, né? Essa situação ela pode ocorrer quando tu está iniciando um negócio novo, tu abriu uma unidade de negócio, uma filial, enfim, alguma coisa assim, ou se ocorre um evento extraordinário que te faz ficar fechado alguns dias, uma enchente, um temporal, alguma coisa assim, teus custos fixos, eles não param. Sim. O aluguel, salário, isso aí tu tem que pagar todos os meses. Faça chuva, faça sol, de porta aberta ou porta fechada, tu vai ter que pagar. Se tu não está vendendo, aí é um problema. Aí tu precisa de um capital de giro para suprir isso aí. O capital de giro, ele também se aplica na oportunidade. Um fornecedor teu está precisando de dinheiro e te oferece um bom desconto para tu fazer uma compra à vista. Se tu tem um dinheirinho guardado, um capital de giro, tu vai lá e banca, tu vai ter o quê? Uma margem maior sobre esse produto vendido. Que aí nós vamos entrar num bordão que diz, né, que o lucro está na compra e não na venda. Vamos mudar só um pouquinho os termos. É mais fácil tu aumentar teu lucro na compra do que na venda, porque hoje em dia a venda está muito competitiva, certo. Os preços são muito parecidos, né? Então se tu consegue fazer uma compra melhor, tu vai ter um resultado melhor. Deixa eu estar lendo aqui. Dentro desse teu trabalho que tu faz aí, dentro de todos os serviços que a tua empresa oferece ali, fontes de financiamento, essa parte assim, linha de crédito, tu consegue também trazer isso, ofertar isso para a empresa que te contratou? Sim. Vamos por partes, eu vou responder a tua pergunta no final, tá? Tu falaste em fontes de financiamento da empresa. Ok. É um assunto polêmico, mas a teoria financeira diz que o dinheiro mais barato é o dinheiro de terceiros. Por quê? Porque o risco é menor. É comum um empreendedor pegar todas as suas economias e jogar num negócio. Se dá errado, ele perdeu todas as suas economias, né? E se ele precisar
em algum momento, buscar dinheiro para a sua empresa, o custo desse dinheiro vai ser muito elevado se ele for para capital de giro. Vou procurar ser mais específico e detalhista. Tá. Para investimento, existem fontes de dinheiro mais barato no mercado. Bancos, fundos, etc. Então, quando tu vai construir uma sede própria para a tua empresa, Ok. quando tu vai abrir uma filial, tu precisa de dinheiro de investimento, comprar equipamentos, máquinas, equipamentos de informática, tu fazeres um financiamento para investimento via BRDE, BNDES, ele pode ser melhor do que tu botar teu dinheiro próprio. Por quê? Tu vai precisar, pode precisar em algum momento de capital de giro para o dia a dia. E tu usou as tuas reservas no investimento, tu imobilizou o teu capital. Tá. Aí tu vai precisar, tu vai no mercado, no banco lá, buscar dinheiro, a taxa de juros é bem mais alta Ok. para o capital de giro. Entendeu? Então, sempre tem que fazer uma análise. Isso prejudica fluxo de caixa. Prejudica fluxo de caixa. Aí, respondendo a tua pergunta que eu deixei para o final. Sim, o empresário precisa de recursos, seja para investimento, seja para capital de giro. Nós temos parceria com instituições financeiras, bancos, FDICs, fundos, fintechs, onde se consegue recursos com prazos bons e taxas bastante competitivas, se comparado com os bancos de varejo, com o que os bancos de varejo oferecem hoje em dia. Nossos tradicionais bancos. Os nossos tradicionais bancos. Tá. Né? Não vamos fazer comercial para eles aqui. Ok. Né? Mas tu é cliente lá do banco X, ele vai te oferecer um capital de giro ou um desconto de duplicatas com taxa de 2, 2,5%, 3% ao mês. Nós estamos falando aqui de taxas a partir de 1% ao mês. Prazos de pagamento de até 240 meses. Isso aí, dentro do teu fluxo de caixa, faz muita diferença. Bastante, de 2,5 para 1, nós estamos falando menos de 50%. Exatamente. É um valor bem expressivo, né? E quando nós atuamos a pedido dos nossos clientes para fazer uma captação de recursos, o cliente ele não paga nada na frente. O risco é todo meu. Se eu conseguir dinheiro e botar na conta dele, ele vai me pagar um percentual, uma taxa de sucesso pelo meu trabalho bem realizado. Mas em cima disso tu fez toda a análise dele e tu sabe aonde que tu pode ir para captar esses recursos. Exatamente. Eu entendo o perfil desse cliente, certo, e já vou direcionar para o parceiro correto. Ok. Né? Não é sair bater de porta em porta não. me empresta um dinheiro que eu vou dar uma cara lá. Não. É uma coisa bem estudada, bem direcionada, né? E sempre existe a possibilidade de não dar certo, mas a taxa de sucesso do meu sucesso normalmente é grande. Certo. Quando o funcionário sai de férias, né, fica doente, ou ele se demite, tem alguém para substituir ele, o que isso é importante na gestão o que isso aí pode acarretar dentro do negócio dele lá, né? O que isso aí se torna importante? Me descreve isso aí para cada setor. Tá. Isso vai depender muito do porte da empresa. Que muitas vezes o empresário ele só fica indignado que tem que pagar as férias do cara lá e diz, agora eu vou ter que dar um jeito, mas ele se planejou para isso, não só no pagamento, né? Mas ele Sim. se planejou na forma de continuar trabalhando, se remunerando, se capitalizando. Vamos dizer assim, Daltro, se tu tem 5 empregados, 5 colaboradores na tua empresa, se um sai de férias,
Nós estamos falando de 20% das atividades da empresa vão ficar com um buraco ali. 1/5. Exatamente. O que o empresário pode fazer para diminuir esse prejuízo? Não prejuízo financeiro, mas esse prejuízo de trabalho. Né? Se tu tens uma descrição de todas as funções desempenhadas por cada um desse setor, por cada um desses empregados, à medida que há necessidade de uma substituição, se tu tem isso tudo descrito, a pessoa que vai assumir aquilo ali vai ter muito mais facilidade. Ele vai ler, olha, faz isso, dessa forma, essa e essa atividade são da rotina dessa pessoa. Isso fica muito mais fácil. Tudo designado. Então, isso é um trabalho que, se deixar para fazer com a estrutura na empresa, que normalmente a estrutura é enxuta dentro da empresa, não vai conseguir fazer. Então, nós entramos, conversamos com cada um dos funcionários de cada setor e mapeamos. Se faz um fluxograma de atividades, se faz um organograma da empresa e uma descrição de cada uma das funções. O funcionário pediu demissão, foi demitido de repente, entrou em férias, ficou doente. Para onde é que a gente corre? Já está tudo ali. A adaptação é muito mais rápida para suprir essa falta. Eu vejo que também tem muitas empresas que a questão é muito centralizada também, né? O próprio gestor, ele centraliza tudo, né? Ele não designa as tarefas para as pessoas. E aí, quando tu tens a falta daquele funcionário ou o gestor não tomou a sua decisão ainda, parece que a empresa, ela não trabalha, né? Ela não ligou o motor naquele dia, né? Eu já presenciei vários casos que se faz as atividades ultra prioritárias daquela pessoa que saiu em férias. O resto fica para quando essa pessoa retornar. Ou seja, ele vai ter uma pilha de papel, uma lista de e-mails para ler e responder muito grande, e isso acaba trazendo algum tipo de prejuízo para a empresa. Nem que seja para a imagem da empresa. Ok, mas é que isso normalmente está dentro do gestor, né? Ele, como a gente falou antes ali, ele fazer o fluxograma da sua empresa. Exatamente. Quando entrou um cliente, todo o processo, né, que tu tens para fazer até tu entregar o produto final para ele lá, tu criar todo. Ou seja, saiu o funcionário 1, certo? Ficou doente, chegou atrasado, aí entra o funcionário 2. Não, tá aqui o fluxograma, todo mundo sabe como é que funciona. Agora toca a ficha, segue o barco. Isso mesmo. Tu já ter tudo mapeado e saber o que fazer no caso de uma falta. Fazendo uma comparação, isso é mais ou menos que nem treinamento de incêndio. Né? Tem a brigada de incêndio. Se disparar o alarme, todo mundo já sabe a sua função, o que vai fazer. Então é a mesma coisa. Aí não é só o caso da falta. Se as pessoas conhecerem um pouquinho do funcionamento da empresa, né, for dado um treinamento, olha, a empresa funciona assim, 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 tem esse fluxo de informações que tem que seguir, de atividades. No momento que falta um pedacinho e todo mundo sabe um pouquinho, se supre com muito mais facilidade, né? Te entendi. Me diz uma coisa, a Y, assessoria financeira, eu vou colocar o site aqui na live, ela vai gerar resultado, ela vai fazer a tua empresa crescer. Como é que eu, além do site que eu estou colocando aqui para as pessoas poderem acessar, poderem visualizar, qual seria um outro contato que eu posso colocar aqui direto aqui? Tá, nós temos um e-mail, vamos lá, que vou colocar o teu e-mail aqui, que é o contato, e-mail, vamos lá então, contato @ipsumassessoria.com.br. Ok. No próprio site pode fazer o contato direto conosco ali. Perfeito. E pelo telefone
É 51, né? DDD 51 993 93 30 30 18 21. 21. Esse telefone tem WhatsApp. Tem WhatsApp. Aliás, eu não sei qual é o telefone que não tem WhatsApp hoje, né? É verdade. é mais comum ter o WhatsApp e não ter voz do que o contrário. Nós estávamos conversando terça-feira aqui com a Nicole e um escritor também, Sérgio, e aí ele disse, hoje tu não lembra mais o número do telefone das pessoas, né? Tu vai lá direto só para pegar a figurinha dele e colocar, busca pela figurinha lá dentro do teu telefone, lá tu encontra ele. Alguma coisa que a gente não falou que tu acha que tu pode colocar em evidência, assim, que tu acha que é contundente para o gestor, para o empresário, para a empresária que está nos assistindo, nos ouvindo? A primeira coisa que eu pergunto para o meu cliente ou para o meu cliente que eu estou prospectando é: tu conheces o teu negócio? Tu sabe bem o que tu precisa para ganhar dinheiro? Tua empresa é lucrativa? Tá, e eu vou te responder então. O que é conhecer meu negócio? O cara com certeza já ouviu essa resposta. Com certeza. O que é conhecer meu negócio, seu Lacer? Tu sabe se a tua empresa é lucrativa, se ela dá lucro e quanto ela dá de lucro? Tá. Tu sabe o ponto de equilíbrio do teu negócio? Vou falar agora como leigo. Eu estou pagando as minhas contas. Tá sobrando dinheiro? Tá, tô fazendo meus negócios lá, dá pra tomar cervejinha e comer a carnezinha no final de semana. Se um cliente teu atrasar, tu consegue manter em dia as tuas contas? Vou ter que correr atrás, vou ter que dar um jeito de vender mais. Tu tá pagando juros para banco? Um pouquinho, às vezes sim, às vezes não, às vezes eu entro no especial. Ok, esses detalhes, tá? Se tu tiver isso mapeado, fica muito mais fácil de tu apresentar uma solução rápida para isso aí. Então, voltando, me perguntaste quais as perguntas. O teu preço de venda está adequado? O teu custo fixo está... tu sabe direitinho quanto tu tem de custo fixo todo mês? Faça chuva, faça sol, tu vai ter que pagar isso aí. Teu ponto de equilíbrio, tu sabe qual é? Tu está tendo lucro? Tu sabe qual é o teu lucro? Pode acontecer, existe uma situação onde tu gera caixa positivo, mas tu tem resultado negativo. Como tu assim? tem prejuízo. Me traduz melhor isso. Traduz pro leigo isso, por favor. Tu vende à vista, Tá. e paga a prazo. Vendi à vista. E pagou o teu fornecedor no prazo. Tá, Todos lá, os R$100. dias. Eu vendi por R$100 e eu vendi por R$100, botei R$100 no meu bolso, no caixa. E o que acontece? Eu vou pagar o fornecedor em 4 vezes. 4 vezes. Tá. Mas tu tem todos os teus custos fixos. Perfeito. Tu tem os impostos. Ok. Tá? O dinheiro está entrando todos os dias para ti, porque tu vende à vista. Ok. Só que, à medida que o tempo vai passando e os teus fornecedores, o pagamento dos teus fornecedores, o vencimento vai se acumulando, pode chegar um momento em que todo o dinheiro que entra à vista não seja suficiente para pagar essas contas. Por quê? Porque tu estás vendendo com prejuízo. O teu resultado é negativo. Teu fluxo de caixa em determinado momento é positivo, mas o teu resultado é negativo. Ele não é suficiente a longo prazo. Exatamente. Em algum momento essa conta não vai fechar. Isso tu tem que saber. Entendi. O gestor tem que saber isso. Isso é conhecer a empresa, né? E aí vai também aquilo que eu tinha falado anteriormente. Saber interpretar os demonstrativos contábeis. O contador, ele não faz relatórios como peça decorativa. Aquilo ali tem que ser ferramentas gerenciais. E aí, saber interpretar. Não precisa me contratar para fazer isso. Senta com o teu contador e pede uma explicação. Para que serve? Como é que faz? A simples compra de um computador, a simples compra de uma mesa, né, para a tua empresa,
Tu tem que saber aquilo ali, aonde que tu vai colocar, né? Ele está dentro do teu ativo, está dentro do teu passivo, como é que tu vai pagar tudo isso. E as pessoas hoje misturam bastante isso, né? Diz, tive que comprar mais um computador. Ele está dentro das tuas entradas de manutenção, tuas entradas fixas, né? Tu tem que saber fazer tudo isso, né? E no momento que tu souber fazer tudo isso, tu começa a ter o teu controle, saber teu custo fixo, teu custo mensal, anual e fazer uma projeção, né? Na verdade, tu não precisa saber fazer. Tu tem que saber interpretar o que o teu contador fez, que é isso quem vai fazer é o contador. O contador que vai alocar no passivo, uma conta de ativo, conta de passivo, conta de resultado. Isso quem faz é o contador. Mas tu tem que entender. Tem que entender. Exatamente. Tu tem que saber, tu tem que saber ler e interpretar o que o contador está te oferecendo. O que eu quero dizer é que eu vou ter uma outra voz, eu vou ter uma outra pessoa me informando de uma outra forma, né? E o que ocorre? Às vezes eu só estou ouvindo, digamos, o meu contador, nada contra contadores, por favor. Não, né? Claro que não. Por favor. Mas às vezes a gente está tão no automático que a gente está colocando situações, está colocando valores em contas erradas, digamos assim, né? Com certeza, pode acontecer. E vou te dar um exemplo de interpretação de demonstrativos contábeis que os bancos fazem na hora de conceder crédito, que é análise do patrimônio líquido. A grosso modo, para quem conhece um pouquinho, já não vai ser uma conversa tanto para leigos, mas para quem já conhece um pouquinho. Se o passivo for maior do que o ativo, o patrimônio líquido se torna negativo. Sim. Os bancos olham um patrimônio líquido negativo, ou eles não vão te conceder crédito, ou vão te dar um crédito mais caro. Tu já entrou num grau de risco maior para a empresa deles. Exatamente. E o que é isso? É tu ter mais obrigações do que bens e direitos. Ou seja, tu deve mais do que tu tem a receber. E tudo isso, a gente falando aqui, é a coisa mais fácil que tem, né? Falar é barbadinha. Agora, tu colocar isso em prática, isso também vai do policiamento, né? Tu criar as rotinas dentro da empresa, de tu fazer os lançamentos corretos, e muitas vezes tu não faz isso. Tu pega as notas, enfia tudo dentro de uma gaveta, final do mês enfia no envelope, vem o motoboy e leva pro contador, né? É bem assim, dependendo da estrutura que tu tens na tua empresa, né? Tu acaba relegando certas atividades a segundo plano. Vou te dar um exemplo bem simples, que é muito comum, e que faz diferença. Por exemplo, despesa de cartão de crédito. Uma coisa simples. Na hora de... tu vai lá, passa teu cartão, isso da empresa. Vou te interromper. Aí é que eu ia te interromper por causa disso. O cartão da empresa ou o teu cartão pessoal? Eu já vou entrar nessa mistura, tá? Deixa eu primeiro te dar esse exemplo, depois nós vamos... os dois, né? Exatamente. É a separação da pessoa física da pessoa jurídica, que muitas vezes isso não acontece. Se mistura muito, tá? Em relação ao cartão de crédito, o que é o correto tu fazer? Vamos pegar só o cartão de crédito corporativo. Tu vai lá, tu faz uma compra, tu pega o canhotinho e chega e entrega para a contabilidade. Teu financeiro. Isso não tem valor fiscal nenhum. Não pode ser lançado como despesa. O correto é, tu pega o canhoto, tu vai pedir a nota fiscal, tu vai grampear o comprovante junto à nota fiscal e entregar para a contabilidade. Que aí eles vão poder fazer a conciliação, certo? Se isso acontece com as despesas que tu faz, que a tua equipe faz. Agora tu pega aí, vamos supor que tu tem 5, 10 vendedores na rua e eles têm um cartão corporativo. Isso eu já vivenciei numa empresa grande. Vinha ora só o canhoto do cartão de crédito, ora vinha só a nota, ora às vezes não vinha nada.
tu tem que fazer a conferência. O financeiro da empresa tem que fazer a conferência para ver se essas despesas estão corretas. Se não está fazendo gasto particular com o cartão da empresa, né? Então, são um detalhezinho muito pequeno. Aí agora, falando sobre a mistura da pessoa física e da pessoa jurídica. É bem comum também pegar o cartão corporativo e fazer uma compra para ti. Vai lá, vou comprar uma camisa, bota no cartão da empresa. Tá errado isso. Mas eu sou dono da empresa, Lacê. São duas personalidades diferentes. A empresa tem que suprir as tuas necessidades através do pagamento de um prolabore e de distribuição de lucros e dividendos. Agora, se tu começar a fazer gastos pessoais em nome da empresa, tu nunca vai saber se a tua empresa está sendo lucrativa ou não. Então, o objetivo é tu saber se a tua empresa, se teu negócio está indo bem. Se estiver indo bem, tu vai receber os benefícios e vai fazer os teus gastos. Se ela não está indo mal, está na hora de fazer as correções. Até porque tem muito empresário que não sabe o valor do seu prolabore, né? Não. Ele não sabe, e antigamente ainda era como comprovante, tu ligava pro contador e te dava o prolabore e tu mandava pro banco, né? Hoje já não é mais aceito isso. E então ele não sabendo o prolabore, ele não sabe quanto que ele pode gastar, não sabendo quanto que ele pode gastar, ele não sabe se a empresa tem lucro ou não tem. Exatamente isso. Parece que é simples, mas esse é o trabalho da empresa, da Y. Esse é o trabalho que o Lacê faz. Então, se você quiser ter uma assessoria, quiser ter um aprimoramento, como diz a própria empresa dele lá, né? Se você quiser gerar melhores resultados, se quiser fazer a tua empresa crescer, vai lá, entre em contato com a Y Assessoria Financeira lá no DDD 51 99 330 1821. Fala lá com o Lacê ou com quem tiver disponível no momento lá. Lacê, nós temos 2 minutinhos, 1 minutinho para tu soltar um verbo e fazer teu jabá, né? Que já se passou 1 hora de conversa, por incrível que pareça. Passa rápido o tempo, a gente vai conversando, uma conversa informal assim, fica mais gostoso de falar sobre esses assuntos que são às vezes meio chatos, mas que são necessários para quem tem uma empresa ou mesmo para a administração das contas pessoais. É bem importante ter uma boa administração financeira da sua vida. Dalton, te agradeço a oportunidade, espero ter sido bem didático nas explicações aqui, nos termos utilizados. O objetivo é tornar esse assunto mais palatável, digamos assim, né? Para quem é leigo e para aquele empresário que não tem o conhecimento mais aprofundado dessa área financeira. E quando eu faço o meu trabalho de consultoria, essa é a linguagem que eu procuro usar, ser o menos técnico possível, fazer uma linguagem bem do dia a dia, bem operacional, porque a gente trata com níveis diferentes de conhecimento, né? Conforme o porte da empresa ou até a formação do empreendedor. Então tem que ter uma linguagem que seja adaptável, e é isso que eu procuro ser o mais didático possível nessa conversa. Muito obrigado mais uma vez. Capaz. A Rádio Local Mais tem as portas abertas aí pra ti aí, quando tu precisar, prende o grito, a gente conversa. E o propósito da rádio, o propósito do programa é esse, a gente fala sério e conversa de tudo, né? Como a gente já teve gente tocando aqui, hoje a gente está em um assunto um pouquinho mais delicado, mas empresário, todo mundo, até porque muitas tem o mercado informal também, né? E as pessoas também podem ter essa parte, amanhã depois começar a entrar no MEI, começar a formalizar a sua empresa e crescer, porque todo mundo almeja ter um crescimento
na empresa. Aquele que é gestor, ele quer ter o seu crescimento, né? Então, isso ajuda bastante, né? E crescer organizado é muito mais fácil. É a melhor forma que se tem. Desligamos agora de Novo Hamburgo, desligamos de Cidreira, tá? E voltamos com a nossa programação aqui de Cachoeirinha. Obrigado a todos e fiquem com Deus.